Amiguinhos, estou de volta. Fiquei um tempo sem gravar vídeo aqui para este canal, tava resolvendo outras questões em outros canais e aí acabei não conseguindo produzir algum tipo de conteúdo referente a thumbnail, a design aqui no canal. E hoje eu tava fazendo esse estudo, eu peguei uma foto do Felipe Neto, tava fazendo alguns estudos aqui de contorno e eu acho que eu tenho um contorno bem legal que eu posso ensinar vocês nesse vídeo aqui e é isso que a gente vai fazer. Só respondendo uma pergunta, de vez em quando eu recebo alguns comentários de pessoas perguntando se eu trabalho com isso, se pode encomendar thumbnail comigo. Pode sim, o e-mail tá na descrição. E aí lá você pode escrever exatamente o que você quer, coloca o seu canal, dá os exemplos, já manda os exemplos se quiser também, que a gente pode conversar e aí a gente pode fechar aí um pacote de thumbnails ou uma thumbnail de teste, enfim. Pode entrar em contato através deste e-mail aí, tá bom? O que eu quero fazer aqui, galerinha? Só tirar essas camadas aqui, são as camadas que eu utilizei, para mostrar para vocês o que rola com essa imagem aqui do Felipe Neto, né? Eu baixei uma imagem dele na internet, essa imagem já tem algumas sombras, vocês podem ver que tem essas sombras aqui, ó. E aí eu dei uma melhorada nela, fiz algumas edições para dar um pouquinho mais de definição, um pouquinho mais de contraste, né, com sombras aqui, aplicando luz também, coisas que a gente já fez em outros vídeos aqui do canal. Só que eu vim com uma luz um pouco diferente, e é essa luz aqui, ó, esse efeito. Isso daqui eu fiz com a caneta, com a mesa digitalizadora, mas você pode fazer essa mesma luz de contorno aqui com o mouse, e isso é bem simples, a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma camada na cor preta. Então você cria uma camada nova aqui, vem aqui com esse baldinho de tinta e pinta ela, certo? Essa camada você pode deixar ela em divisão. Logo em seguida a gente cria uma nova camada. E aí a gente vem aqui com o botão direito e cria uma máscara de corte para essa camada aqui de baixo. Agora a gente vai criar um mapa de degradê. E ele vai ficar dessa forma. Então suponhamos, é isso mesmo, né? Que a gente quer fazer essa luz de contorno dele com verde. A gente sempre vai começar da cor mais escura para a cor mais clara. Qual que é a cor mais escura? O preto. Então a gente tem o preto aqui e a gente vai criar um ponto aqui agora nesse verde um pouquinho mais escuro. A gente está fazendo essa transição do preto para o verde escuro. E aqui a gente vai criar mais um pontinho. Espera aí que eu fiz errado aqui agora, não era isso. Crio mais um pontinho aqui. Agora eu venho para o verde um pouco mais claro. E este último, obviamente, vai ser o verde mais puxado para o branco. Pode ser até o branco aqui se você quiser, tá bom? E aqui a gente tem dessa forma. Vou clicar com o botão direito e vou criar uma máscara de corte também. O que faz com que ela suma, ela não está aparecendo aqui. Só que se eu selecionar essa camada aqui de baixo e vier com o pincel em branco, tudo que eu pintar aqui agora vai revelar o que estava na camada ali no mapa de degradê. Então a gente vai diminuir bem esse pincel. Pode colocar aqui numa opacidade de 62, um fluxo de 30, a gente fazer esse primeiro teste. E aí, eu venho aqui na forma do meu pincel, vou dar uma achatada nele, para ele ficar mais ou menos nessa forma aqui. E agora, com muita paciência, né, a gente vem diminuindo, aumentando. Aqui no fio de cabelo a gente vai diminuir um pouquinho. Suavização pode deixar em 15%, tá ótimo. A gente vai fazer esses contorninhos aqui, ó. Precisa ficar perfeito? Depende do que você quer, né? Se você estiver fazendo um trabalho para um cliente, eu vou até aumentar essa suavização, porque a mão do teclado no mouse aqui, ela é um pouquinho mais desajeitada, né? Se você quiser fazer um trabalho perfeito para o seu cliente, você vai ter que ter paciência, né? Sempre que eu estou fazendo algo para cliente, eu levo mais tempo do que quando eu estou fazendo algo para mim mesmo, porque o cliente está pagando por aquilo ali. É claro que você, né, quando fazer uma coisa para você mesmo, você precisa fazer com qualidade também.
Mas concorda que o cliente ele merece o serviço de acordo com aquilo que ele está pagando? Então aqui, o mouse mesmo a gente vai fazer. Se eu tivesse com a mesa digitalizadora, seria muito mais rápido, tá? Mas como aqui o objetivo é ensinar vocês a utilizarem qualquer ferramenta, principalmente para quem não tem a mesa digitalizadora, a gente vai fazendo dessa forma. E aí, olha só que legal. Se a forma não ficou do jeito que eu quero, eu posso vir aqui com a borracha. Pode deixar ela aqui em 50-50, não tem problema. Essa borracha mesmo, redondo, macio. Diminuo tanto que for preciso. E aí eu venho aqui, ó, e só deixo fininho onde eu quero, ó. Vou passando aqui. Aí eu quero afinar mais essa parte. Eu venho aqui, diminuo e vou passando para simular este fio de cabelo, ó. Aqui assim, fica legal também. Diminuo mais ainda, vou entrar um pouquinho aqui, ó. E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho com bastante paciência. Tem que ter paciência. Eu vi uma vez um cara comentou assim, pô, mas eu vou ter que ficar contornando. É porque tinha que cortar com a ferramenta aqui da caneta. Eu falei, vai ter que ficar contornando sim. Ao menos que você tenha uma inteligência artificial que consiga fazer esse recorte bem feito. Porque muitas vezes a inteligência artificial não consegue alcançar aquele resultado que a gente está esperando. Você vai ter que ficar cortando sim, porque é esse o trabalho, né? Se fosse tudo tão simples no automático, a gente nem estaria aprendendo técnicas para fazer isso. E a partir do momento que você aprende essas técnicas, você consegue usar elas em qualquer outro trabalho que você for fazer. Você vai lembrar que aí, olha, não, eu posso usar uma técnica assim para fazer tal efeito e vai ficar bem legal. Olha aí, ó. E aí, conforme você passa mais, esse efeito vai dando um branquinho ali, né? Pode até diminuir o fluxo aqui se você quiser, ó, 15% também se você quiser. Se você achar que está passando muito e para alcançar o efeito que você quer, você precisa passar mais vezes, só que está ficando branco muito rápido, você pode vir aqui, tá bom? Deixa normal mesmo, não precisa vir aqui colocar divisão. Pode deixar no normal mesmo, que no normal mesmo já fica legal. Então você vai fazer esse contorno aqui, ó. Clique, arrasta, clique, arrasta, clique, arrasta. Tá vendo que aonde é preto, ele tem uma cor, que é um pouco mais escura. Onde é um tom mais de cinza, ele tem uma cor diferente, que é um verde um pouco mais claro. E aonde é claro, ele tem aquele bem clarinho que a gente selecionou, que é o mapa de degradê. Isso já facilita bastante a sua criação de luz aqui, ó, do contorno, porque você já tem um mapa de degradê que vai te dando essa direção para onde você deve ir, né? Então aqui, ó, vai com ele mais fininho. Você pode inventar cabelo, tá? Não quer dizer que você precise contornar exatamente o cabelo dele que tá aqui da forma que tá exatamente ali e tal, não. Inventando aqui. Quero fazer esse efeito de cabelo, mas eu não quero utilizar a borracha. Tem aqui essa ferramenta, ó, borrar. Você seleciona ela, ferramenta de borrar, diminui aqui, ó, clique e arrasta, ó. Também vai te dar um efeitinho diferente, ó. Pode ser só na pontinha que você... Aí você arrasta ela aqui. Se você segurar o Alt, ele vai dar esse efeito. Primeiro ele vai borrar ali, ele vai espalhar um pouco. Então não segura o Alt, tá? E vem puxando, ó. Fazendo essa daqui, para vocês verem como que vai ficar, ó. Aqui também é um recurso que a gente utiliza bastante. A resistência, se você colocar mais, ela vai puxar mais. Se você colocar menos, ela vai puxar menos, tá? É um recurso que a gente utiliza bastante para dar alguns acabamentos. Assim, ó. Porque fica muito mais suave, né? Quando você vem aqui no borrar, ó. Às vezes está muito
muito marcado, tá muito duro ali onde você tá querendo adicionar o efeito. E aí a melhor forma de você fazer isso é vir aqui com a ferramenta borrar e de fato borrar aquilo que você quer, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. E olha só como que ficou um efeito legal, né? Eu posso fazer mais aqui, eu vou adicionando mais, eu vou fazendo mais até que eu consiga fazer toda essa parte do cabelo. Para essa parte do rosto, a gente vai utilizar o mesmo princípio. Só que aqui é um pouquinho diferente. O nosso pincel ele já está na forma que a gente quer. Eu vou aumentar esse pincel aqui o máximo que eu puder. Não é o máximo do tamanho da tela, tá? E aqui, ó, eu vou só dar uma inclinada nele um pouquinho mais. Você tá vendo que essa forma, dependendo da forma que você esteja fazendo, você precisa inclinar mais ou menos, ó. Se eu fizer isso, eu vou ter nesse sentido aqui. Como eu quero uma coisa um pouco mais marcada, eu vou aumentar o meu fluxo aqui. Vou diminuir um pouquinho só o pincel. E vou fazer isso daqui, ó. Passei uma. Passei duas. Se eu quiser mais, eu posso passar 3. Então, aonde eu passar mais de uma vez, eu vou ter a luz branca. Se eu passar menos, eu vou ter a luz verde. Tá vendo que deu esse recorte verde aqui em volta dele? Agora a gente vai utilizar tanto a borracha quanto o borrar. A borracha para quê? Para apagar aquilo que eu não quero, né? Então, se eu não quero que este recorte pegue, que essa luz pegue tudo aqui, ó, eu venho acertando com a borracha. Isso daqui utilizando o mouse. Se eu estivesse utilizando a mesa digitalizadora, eu faria parecido, mas é mais preciso, né? Então aqui eu preciso utilizar mais ferramentas para poder alcançar um objetivo. Certo, ó. Já deu uma melhorada. Então aqui eu vou vir aqui agora no borrar e vou puxar isso daqui, ó. Eu puxo até onde? Até onde você achar que deve puxar. Até onde você achar que a luz pegou. E aí não tem nenhum segredo. E aqui, ó, também da mesma forma, entendeu? Não tem uma regra, mas existem algumas coisas que ficam melhor. Se eu puxar essa daqui mais para cima, eu posso puxar essa daqui menos. A gente vai criar um efeitinho um pouquinho diferente, ó. E olha só que legal que já tá ficando, né? Isso por quê? Isso porque se eu criasse um ponto de luz aqui atrás dele, e aí aqui não segue a regra exatamente da vida real, né? Eu poderia fazer este ponto de luz da seguinte forma. E aí a gente teria essa luz, de certa forma, pegando aqui nele, né? Ou esse ponto de luz está vindo aqui do óculos dele, né? Eu poderia diminuir também e colocar um pouco mais claro aqui, né? Criando aqui assim, ó. Se eu fizesse que essa luz estivesse vindo, né, de uma forma mais... Lembrando que as thumbnails é o que eu falei pra vocês. Não precisa seguir o que é a luz na vida real, não. Porque a thumbnail que a gente quer é chamar atenção, né? Então se eu quisesse colocar aqui um ponto no... Falei relógio? Desculpa. Tô ficando maluco. No óculos dele, né? Ah, eu quero que o óculos dele esteja brilhando de verde aqui, né? Aqui assim, né? Faz de conta. Isso daqui é só pra gente brincar, né? Então estaria pegando ali, sei lá, cria sua cena aí do jeito que você acha que ela deve ser. Então você pode ir criando dessa forma, ó, que bonita que fica essa luz aqui. Daqui você vai ver em muitas thumbnails de artistas famosos que fazem thumbnail. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é uma dica que eu acho que eu ainda não dei. Seguinte. Vai fazer o seguinte aqui. Olha que bonito que fica. Questão de sombra, de luz. A gente precisa que o verde entre aqui no nosso personagem de uma forma. Então a gente vai criar uma camada aqui, vai criar uma máscara de corte. Com o pincel a gente só vai pintar aqui, ó. Isso aqui tá em preto, tá estranho, mas é porque o mapa de degradê tá ativado aqui. Eu vou desativar rapidinho, né? Quando a gente pintar aqui, vou ativar aqui também. Ela vai pintar apenas em cima, porque ó, eu tirar vai estar o verde só em cima do meu personagem. E é isso daqui que eu quero mesmo.
Só que o que eu quero propor para vocês aqui é uma coisa bem legal. Eu venho aqui com o modo de mesclagem dele aqui. Olha só, se eu colocar subexposição linear, fica legal também, né? Dá um verdinho bacana ali e tudo mais. Eu tô gostando de usar esse dividir, só que vai ficar roxo. Se eu segurar o Ctrl e apertar o U, eu venho aqui para matriz e saturação. Então eu tenho a matriz aqui, e aí eu posso deslizar para cá. E aí eu posso encontrar uma cor que combine, né? Eu quero trazer esse verde aqui, ó. Não, eu quero trazer esse roxo. Não, eu quero trazer esse vermelho. Então eu quero trazer um verde. Lembrando mais uma vez que existem diversas ferramentas para a gente fazer isso, tá? Então aqui eu consigo controlar a saturação também. Quero menos verde, mais verde. Vou colocar um pouquinho menos verde aqui, ó. E eu posso mexer também na luminosidade, né? Aqui eu vou deixar ele neutro mesmo no 0, tá tudo certo. Eu só vou apagar isso daqui porque não era para entrar com esse verde aqui em cima deste óculos e não relógio. Não sei se eu falei relógio aquela hora, eu tô ficando maluco, né? E olha só como que simples e bonito a gente conseguiu entrar com esse verde aqui. E aí se eu vier com aquilo que eu criei para cá, né, para o nosso personagem, olha só que legal. A gente combina essas duas técnicas para ter um contorno ainda mais bonito. Então a gente tem esse contorno de verde funcionando melhor ainda, né? E aí eu posso controlar aqui, ó, se eu quiser um preenchimento menor, eu posso colocar. E aí a gente tem o nosso personagem aqui. Então eu faço esse recorte aqui, esse contorno no meu personagem, na verdade, inteiro, para que ele tenha essa questão da luz nele. E aí adicionando um fundo aqui nele, ó, eu posso vir aqui na camada à frente de tudo isso que eu criei. Espera aí que agora deu errado aqui, que eu criei uma aqui. E posso pintar aqui alguns pontos de luz, ó. Faz conta que aqui tá preenchido, tá? Que eu tivesse feito isso daqui tudo, dá trabalho, isso vai levar um tempo aí muito grande. E aí eu venho aqui na mesclagem dele e aí eu encontro um ponto, algo que funcione bem aqui para o meu personagem, né? Aqui, ó, luz direta com preenchimento baixinho e eu crio uma logo em cima, venho aqui numa cor um pouco mais clara, diminuo aqui e dou uma outra batidinha aqui. E eu posso vir aqui em filtro, ó, desfoque gaussiano, só para não ficar muito marcado essas bolinhas aqui, ó. E dou um desfoque nelas. E olha só a diferença que faz, ó. Tô com a camada aqui sem a camada, com a camada. É um pouco mais brilhante. Então a gente consegue trazer para cá. Não sei porque que eu fiz isso daqui, mas eu fiz por algum motivo. Tava fazendo os testes, né? E aí acabou ficando desse jeito. Mas por algum motivo eu fiz aquilo ali, né? E aí a gente consegue adicionar esse efeito e que fica realmente muito bonito, tá? Se você tiver um tempinho para poder gastar nesse contorno, ele fica realmente legal. Pode vir com a borracha aqui, ó, diminuir a opacidade, o fluxo. Dá para trabalhar dentro das linhas que você fez também, não precisa só utilizar fora, né? O ruim é que agora fica esse efeito aí de... Tirei ali. Não sei porque essa camada estava ativada também. Você pode tirar um pouco do brilho, né? Se você achar que deu muito brilho. Aqui é o meu arquivo original, né? Que eu estava fazendo os testes. Você pode ver aqui, ó, como eu tô com a mesa, isso daqui fica um pouco mais suave, porque eu tô com a mão, eu consigo controlar a opacidade, simplesmente colocando um pouco mais de pressão na caneta ou menos pressão. Mas veja que o trabalho ele fica bem parecido. É muito legal essa técnica. Vocês podem usar elas, né? Porque foram algumas técnicas aqui em muitas thumbnails que vocês forem criar. Inclusive, ó, aqui eu não tinha feito aquela parte, ó.
Posso vir aqui, criar, colocar a máscara de corte, puxar para esse roxo aqui, ó. E agora eu venho aqui, ó. Nem tinha feito essa parte aqui ainda, porque eu tava estudando lá. E aí eu falei, pô, na verdade nem era o roxo que era pra colocar aqui, né? A gente vai mudar esse roxo pra cá, ó. Era na... como é que era? Subtrair. Então eu venho aqui. E aí eu vou encontrar esse roxo aqui, ó. Não sei se eu falei subtrair lá, mas é subtrair, tá, gente? Não sei se ficou dividir, é uma loucura. Que são testes que eu tô fazendo, né? Quando eu vou encontrando aqui a técnica certa, eu trago pra vocês. Olha isso daqui, cara. Fala se isso daqui não é um trabalho profissional. E isso daqui você não precisa ser um profissional para fazer um trabalho profissional, né? Acaba que no final você se torna um profissional porque você está utilizando várias técnicas ali, você se aprimorou e consegue entregar um trabalho de qualidade. Pô, legal demais, né? Comenta aqui, eu quero saber o que você achou dessas técnicas. Se tiver alguma dúvida, manda no e-mail também. Se tiver alguma thumbnail que você quer fazer, quer contratar o serviço, pode mandar no e-mail também. Eu espero voltar aí muito em breve com novas técnicas e dicas para você criar as suas próprias thumbnails. Um abraço para todo mundo, valeu e fui!